Em uma estação de metrô esquecida nos subúrbios de Moscou, a escuridão era quebrada apenas pela luz trêmula de lâmpadas envelhecidas. Vítor, vestido com sobretudo pesado e luvas, explorava os corredores vazios onde ecos de passos antigos se misturavam ao som do vento sibilante que entrava pelas frestas. O ar gélido cortava o silêncio, e o cheiro de umidade e ferrugem impregnava o ambiente, enquanto cartazes desbotados contavam histórias de tempos passados. Seus dedos roçaram uma parede marcada por grafites indecifráveis, marcas que pareciam repetir um padrão como uma linguagem secreta esquecida. Um som metálico ecoou à distância, fazendo-o parar abruptamente. Virou-se para uma passagem lateral onde um brilho fraco refletia em algo no chão. Uma pequena placa de metal corroída pelo tempo exibia um brasão que ele reconheceu vagamente. Era similar a um emblema visto em documentários sobre a realeza britânica, mas modificado, como se adaptado para um propósito oculto. Guardou-a no bolso, sentindo o peso do objeto crescer a cada passo adiante. Mais tarde, em um café próximo à Praça Vermelha, Vítor encontrou Lívia, uma arquivista especializada em símbolos históricos. Ela analisou a placa sob a luz fraca de uma lâmpada, seus dedos traçando as ranhuras. "Este padrão não é russo", murmurou, apontando para uma sequência de círculos entrelaçados. "Lembra os selos usados em correspondências diplomáticas do século XIX, mas há um detalhe suspeito. Estes entalhes adicionais parecem coordenadas." Vítor inclinou-se, notando números minúsculos gravados nas bordas. Lívia abriu um mapa desgastado, alinhando os números com pontos específicos. "Se isso for verdade, aponta para os jardins do Palácio de Buckingham", concluiu, sua voz reduzindo-se a um sussurro. Naquela noite, um homem chamado Mill, funcionário do metrô há décadas, vasculhava registros em um depósito empoeirado. Sua lanterna iluminou um caderno de anotações com data de 1947, páginas repletas de desenhos de marcas idênticas às encontradas por Vítor. Uma nota mencionava acordos subterrâneos e rotas alternativas para o palácio. Mill hesitou, então arrancou a página e guardou-a no casaco. Ao sair, cruzou com uma figura encapuzada que o observava desde as sombras. Trocaram um breve aceno, e Mill entregou o papel sem uma palavra. Enquanto isso, em Londres, Eve, uma jardineira do Palácio de Buckingham, notou algo incomum durante sua ronda noturna. Entre as roseiras, uma pedra angular estava ligeiramente deslocada, revelando um compartimento oculto. Dentro dele havia um maço de cartas amarradas com um cordão desbotado. As primeiras linhas mencionavam o acordo das sombras e datas que coincidiam com eventos históricos controversos. Ela guardou as cartas, decidida a investigar, mas ao se virar avistou uma silhueta alta observando da janela do palácio. O vulto desapareceu antes que pudesse identificá-lo. No dia seguinte, Vítor e Lívia embarcaram em um trem rumo a Londres. Durante a viagem, Lívia revelou mais detalhes. Os símbolos na placa correspondiam a um código usado por uma sociedade secreta do século XVIII, supostamente extinta. Eles acreditavam que certos pactos só poderiam ser selados longe dos olhos do público, explicou. Vítor fitava a paisagem cinzenta pela janela, pensando nas implicações. Ao chegarem, dirigiram-se aos jardins do palácio, onde Eve, por coincidência, os abordou. Reconheceu a placa em uma das mãos de Vítor. Era idêntica a um símbolo nas cartas que encontrou. Juntos examinaram as cartas sob a luz do entardecer. Uma delas detalhava um plano para manipular eventos políticos por jardins como portais. Outra mencionava um encontro marcado para a meia-noite seguinte em um dos labirintos de Bucho. Eve hesitou, então confessou ter visto movimentações estranhas nas áreas restritas. "Há quem acredite que os jardins são mais do que decorativos", disse, apontando para marcas no solo que formavam padrões quando vistas de cima. Vítor conectou os pontos, os símbolos do metrô, as cartas, os padrões no jardim, tudo parte de um sistema antigo de comunicação. Naquela noite, os três adentraram o labirinto guiados por uma lanterna fraca. O ar estava carregado com o perfume de flores noturnas, e o silêncio era pontuado apenas pelo farfalhar das folhas. Em uma clareira central encontraram uma estátua desgastada, suas mãos estendidas segurando um livro de pedra. Lívia notou que os entalhes no livro combinavam com as marcas da placa. Ao tocar a estátua, um mecanismo rangeu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Desceram cautelosamente, deparando-se com uma sala circular iluminada por velas. Nas paredes,
Mapas antigos mostravam rotas entre Moscou e Londres com anotações em código. No centro, uma mesa continha um diário aberto, sua última entrada datada de dias atrás. Enquanto examinavam os documentos, passos ecoaram acima. Um grupo de homens vestindo uniformes sem identificação bloqueou a saída. O líder, voz calma, mas firme, ordenou que entregassem os artefatos. Vitor, Lívia e Yves trocaram olhares. Sabiam que a verdade estava perto, mas ao custo de quê? O líder sorriu, revelando um broche no casaco, o mesmo brasão da placa. Vocês não entendem, disse. Estes acordos mantêm o equilíbrio. Sem eles. Sua frase foi interrompida por um estrondo distante, como um trem passando sob a terra. Luzes piscaram, e, na confusão, Yves puxou os outros para um túnel lateral, seguindo as marcas no chão que brilhavam sob a luz fraca. Emergiram em um porão sob o palácio, onde prateleiras abarrotadas de caixas velhas escondiam um arquivo marcado com o símbolo da sociedade. Dentro, fotografias mostravam reuniões secretas em jardins ao redor do mundo, incluindo o de Buckingham. Homens e mulheres em trajes oficiais posavam ao lado de figuras mascaradas segurando objetos idênticos à placa de Vitor. Um documento detalhava um pacto para controlar fluxos de informação através dos séculos, usando redes subterrâneas como aquela sob Moscou. Lívia folheava os papéis, atônita. Eles estão em toda parte, sussurrou. Ao amanhecer, os três deixaram o palácio separadamente, cada um carregando cópias dos documentos. Vitor voltou a Moscou, determinado a mapear outras rotas ocultas. Lívia publicou um artigo ambíguo sobre simbologia histórica, atraindo a atenção de círculos acadêmicos obscuros. Yves continuou seu trabalho nos jardins, mas agora plantava flores em padrões que desfaziam os antigos códigos. Em uma noite chuvosa, semanas depois, ela recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma única frase: o equilíbrio é frágil. Não quebre o círculo. Junto havia uma semente rara, nunca vista em solo inglês. Ela enterrou em segredo, imaginando que floresceria em algo novo ou talvez em mais um elo de uma corrente que nunca deveria ser rompida. Numa estação de metrô abandonada, onde os bancos estão manchados e o eco dos passos preenche o vazio, Yves encontrou um bilhete de metrô desbotado. Retangular e modesto, ele carregava os vestígios de uma rotina há muito esquecida. A tinta verde estava descascando do papel, mas os números 1847 ainda eram legíveis sob a luz fraca de uma lanterna. Ela o encontrou preso sob uma grade de ventilação, parcialmente coberto por terra e fragmentos de vidro. Ao tocá-lo, percebeu algo incomum na borda, uma série de sulcos que formavam um padrão circular. Guardou-o no bolso, intrigada, enquanto o som de água pingando ecoava pelas paredes. Mais tarde, em seu apartamento em São Petersburgo, Yves analisou o bilhete com uma lupa. Os sulcos não eram aleatórios. Combinavam com marcas que ela tinha visto em fotos de arquivos históricos sobre a família real britânica. Um detalhe chamou sua atenção: uma pequena cruz gravada no canto inferior direito, idêntica marca em um documento que seu avô, ex-funcionário do metrô, guardava em um baú trancado. Ao abrir o baú, encontrou um mapa desenhado à mão, marcado com círculos vermelhos em pontos específicos de Londres. Um deles apontava para os jardins do Palácio de Buckingham. Enquanto isso, em Moscou, Vitor e Lívia enfrentavam um impasse. Documentos do porão do palácio mencionavam um elo perdido, um artefato capaz de decifrar os códigos restantes. Uma nota cifrada referia-se a um guardião da hora marcada, alguém que controlava o acesso a informações críticas. Lívia, revisando registros de viagens diplomáticas, notou uma anomalia. Um trem especial operava sem horários públicos ligando Moscou a Londres durante a Guerra Fria. O horário de partida, 1847, repetia-se em relatórios classificados. Vitor, ao ouvir isso, lembrou-se do bilhete de Yves. Telefonou para ela imediatamente, e a conversa foi tensa. Precisamos comparar o que você tem com o que encontramos aqui, disse ele, com voz baixa. Yves, hesitante, aceitou viajar. No trem para Londres, sentou-se ao lado de um homem calado, vestindo um casaco escuro com botões de metal. Ele carregava um jornal antigo cuja manchete destacava uma visita real ao Jardim Botânico em 1953. Ao descer na estação de King's Cross, o homem deixou cair um cartão. O mesmo símbolo da cruz do bilhete estava impresso nele. Yves seguiu discretamente,
mas ele desapareceu em meio à multidão perto da saída. Em Buckingham, Eve percebeu movimentações incomuns na ala oeste. Funcionários desconhecidos transportavam caixas seladas para uma área restrita do jardim. Ao se aproximar, ouviu trechos de conversas sobre preparativos para o evento e sincronização dos elos. Um deles carregava um relógio de bolso antigo marcando 1847. Ela registrou os detalhes em seu diário, então o escondeu em um vaso de samambaia. Mais tarde, ao verificar as plantas, percebeu que alguém mexera no local. Naquela noite, os três, Victor, Lívia e Eve, reuniram-se em um bar próximo ao palácio. Sob o brilho fraco de uma lâmpada, compararam as pistas. O bilhete de Eve, o mapa do avô e os documentos do porão formavam uma sequência. Os símbolos nos jardins de Buckingham não eram apenas decorativos, mas parte de um mecanismo de controle sincronizado por horários específicos. Eles usam o tempo como chave, murmurou Lívia, traçando linhas entre os pontos no mapa. Cada evento histórico marcado por esses horários é um elo em uma cadeia. O tempo parecia ter parado enquanto os três analisavam as pistas com uma mistura de medo e determinação. Victor sentiu o peso do bilhete em seu bolso, como se carregasse o destino de um segredo que não deveria ser revelado. Lívia, com sua mente aguçada, começou a entender que os eventos históricos mencionados nos documentos eram mais do que coincidências, eram marcos de uma trama antiga, alimentada por pactos ocultos e controlada por forças invisíveis. Eve, por sua vez, percebeu que o jardim não era apenas um local de beleza, mas uma câmara de memórias vivas, onde cada flor e cada caminho escondia uma parte da verdade. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lanterna, os três decidiram seguir a pista até o fim. O mapa do avô de Eve apontava para um local específico dentro dos jardins, um pequeno canto cercado por buchos altos, onde nenhuma luz do sol chegava. Eles se aproximaram com cuidado, ouvindo o silêncio que parecia sussurrar segredos antigos. Ao tocar a terra, Eve sentiu um leve tremor, como se algo abaixo estivesse despertando. Lívia encontrou uma pedra com sulcos semelhantes aos do bilhete, e Victor, com a placa em mãos, posicionou-a sobre o padrão. Com um ruído baixo e ecoante, a terra se abriu, revelando uma passagem secreta que descia para as profundezas do palácio. Ao descerem, encontraram uma câmara subterrânea repleta de livros, mapas e instrumentos antigos, todos ligados à mesma sociedade secreta que havia mantido o equilíbrio entre mundos por séculos. No centro da sala, uma figura envelhecida, vestida com roupas antigas, os observava em silêncio. Vocês vieram no momento certo, disse ele, sua voz cheia de sabedoria e tristeza. Mas o equilíbrio é frágil. Se vocês quebrarem o círculo, não saberão o que virá em seguida. Com isso, os três entenderam que sua jornada ainda não havia terminado. Eles tinham descoberto apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior.